Bíblias comigo para Salmos 31. Nós iremos abrir o assunto de hoje com este salmo. Salmos 31, verso 16 e verso 17. Salmos 31, 16 e 17. E hoje nós iremos falar sobre medos. E a mensagem de hoje tem uma pergunta: quais são os seus medos? Quais têm sido os seus medos? Nós estamos vivendo época de grandes medos. E quais têm sido os seus medos? Quantos acharam? Salmos 31, verso 16 diz assim: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Nós cremos que nós estamos vivendo os últimos tempos que antecedem aí a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos visto e presenciado que estamos passando por dias difíceis. Não é verdade? Dias difíceis. Dias, meus amados irmãos, como Paulo escreveu a Timóteo, tempos trabalhosos e de enfermidades, de mortes, de instabilidade, de insegurança, problemas morais de todas as formas, e assim vai. Nós estamos vivendo aí tempo onde não somente tem sido potencializados por grandes problemas, mas também através dos medos, porque vão chegando juntamente com esses problemas, com essas lutas dos dias de hoje, novas fases do medo, novas fases. Estava vendo uma reportagem esses tempos que como a pandemia, como esse tempo tem trazido no coração das pessoas novas fases, outros medos que você nem imaginava e nem imagina, estão tomando conta do coração das pessoas. Isto vai desde idosos até a mais tenra criança, tem provocado esses medos, tem chego esses medos a estes corações. Mas, meus irmãos, a pergunta hoje à noite é em relação a nós, os crentes. E nós, crentes em Cristo Jesus, nós que temos a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, qual tem sido os nossos medos? Quais são os medos que têm chego ao seu coração e ao meu coração? O que na verdade nós devemos temer, né? O que os crentes, salvos em Cristo, devem verdadeiramente temer? Conta-se de um homem chamado João Crisóstomo. João Crisóstomo viveu entre os anos 344 a 407. Esse homem ele foi um bispo da igreja de Constantinopla. João Crisóstomo, meus irmãos, ele pregou o evangelho verdadeiro. E ele pregou o evangelho na capital do Império Romano. E esse homem, ele pregava sobre santidade. Esse homem pregava sobre o pecado. E ele pregava exclusivamente para a corte romana. E entre estes que estavam na corte estava uma imperatriz pelo nome de Eudóxia. O imperador daquela época, meus amados irmãos, ficou incomodado com João Crisóstomo, incomodado com as suas pregações, e principalmente a imperatriz. O imperador então decide colocar João Crisóstomo na prisão e passou então a planejar o fim deste homem de Deus.
Ele então, o imperador procura um amigo ou um conselheiro de João Crisóstomo e faz algumas perguntas para ele. A primeira pergunta: o que devo fazer com João Crisóstomo? Eu devo lançá-lo numa masmorra? Eu quero matá-lo. E aquele seu amigo disse não. Por que ele disse não? Ele diz: pois ele ficará feliz com isso, pois ele anseia pela quietude no qual passa a se deleitar na misericórdia do seu Deus. Então jogar ele numa masmorra não vai fazer ele sofrer, pelo contrário, vai ser bom para ele, porque ele vai contemplar e se realizar em Deus. O imperador então diz o seguinte: então eu devo executá-lo? Aí ele falou: não faça isso com ele, pois ele também ficará feliz em morrer, porque morrer para João Crisóstomo é estar na presença de Deus. O imperador então: e o que eu devo fazer então? E aquele conselheiro de João Crisóstomo diz o seguinte: se você quer causar dor em João Crisóstomo, você faça ele pecar, porque João Crisóstomo nada teme a não ser o pecado. Olhando para nós hoje, o que nós devemos temer? O que o crente deve temer, amados irmãos? Qual deve ser o principal temor do crente? Eu creio que o maior temor do crente, deve ser pecar contra o seu Deus, desagradar o seu Deus. Mas os irmãos sabiam que este não tem sido o maior temor dos crentes nos dias de hoje? Nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos estão cheios de temores, mas menos de pecar. Ele tem medo de morrer, ele tem medo de não sei do que, medo não sei do que, medo do sei do que, mas menos de pecar contra o seu Deus. Aí algumas interrogações vêm no nosso coração: por que os crentes têm deixado de temer pecar contra Deus? Será que porque a igreja moderna tem ensinado mais sobre o amor de Deus e menos ensinado sobre a justiça e a santidade de Deus? Será, amados irmãos, que alguns princípios têm se tornado, alguns cristãos, alguns crentes em Jesus Cristo, têm pego alguns princípios bíblicos e usado como desculpa para ser conivente com o pecado? Qual alguns princípios bíblicos talvez nós podemos dizer que eu mesmo posso pegar para ser conivente com o pecado? Primeiro, eu posso pensar: Deus sabe que eu sou pecador, Deus me aceita como sou, Deus sabe que a carne é fraca, é no pecado que a graça de Deus se mostra. Um outro princípio que eu posso pegar: eu já tenho um advogado que me defende. Todas essas afirmações, ela tem base bíblica, mas nenhuma delas pode ser manipulada a fim de aprovar o descaso pelo pecado. Meus amados irmãos, lembra de Jó? Jó, ele temia que o seu filho pecasse contra Deus. O maior temor de Jó não era perder a sua herança, mas o maior temor de Jó é que os seus filhos, naquela noite onde eles se encontravam para festejar, alguns deles tivessem pecado contra Deus, e ele então oferece um sacrifício. Se por acaso algum filho meu tenha pecado, ele então, por meio daquele sacrifício, já estava pedindo perdão a Deus. O salmo que nós lemos hoje à noite, o salmista vai dizer: Senhor, não me deixes confundido, não me deixe confundido.
Meus amados irmãos, nós estamos vivendo diante de tempo difícil que pode nos levar a nos afastar da verdade. E de uma forma talvez direta ou indireta, percebendo ou não, nós podemos estar pecando contra Deus. Então eu creio que o maior temor do crente nos dias de hoje deve ser de não pecar contra o seu Deus. E eu quero dar para os irmãos hoje à noite 4 temores que o crente em Jesus deve ter diante do pecado. 4 temores. O primeiro temor, meus amados irmãos, é que nós devemos, como crente em Jesus Cristo, ter medo de não agir conforme a vontade do Senhor. Nós precisamos temer, nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, mantenha esse medo no meu coração. Mantenha esse temor dentro do meu coração, de todos os medos que esse mundo oferece e vem sobre mim. Eu quero que o Senhor mantenha um no meu coração. Eu quero que o Senhor mantenha dentro do meu coração o medo de agir fora da vontade de Deus, porque eu não quero agir. Eu não quero fazer algo fora da vontade de Deus. Esse deve ser o nosso primeiro medo. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo diante de uma sociedade libertina. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade do que não tem nada a ver. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade que diz: todo mundo faz. E nós, como crente, nós podemos entrar nessa onda e dizer: todo mundo faz, porque eu não posso. E sem saber, nós estamos saindo de dentro da vontade de Deus. Esse deve ser o primeiro medo que deve estar dentro do nosso coração, meus amados irmãos. Porque, meus amados irmãos, com o livramento da condenação do inferno, deve fazer com que o pecador salvo se torne um grande devedor da bondade e da graça do Senhor. Isso não é importante para Deus, tão importante, mas eu creio que isso deve ser importante para nós. Depois de tudo que Deus fez por nós, nós devemos ser um eterno devedor pela bondade e graça do Senhor nas nossas vidas. E assim, para nós, cumprir a vontade do Senhor não deve ser um peso, deve ser simplesmente um desejo, uma vontade, um querer constante das nossas vidas. Então, desejar fazer a vontade de Deus e demonstrar gratidão pela redenção imerecida deve ser temores diários do crente. Eu não quero sair da tua vontade. Deus me livre sair da tua vontade, Senhor. Não permita. Vai vir tempos difíceis aí, meus irmãos, e já está chegando. E nós vamos ser tentados, já estamos sendo tentados a nos conformar com este mundo e sair de dentro da vontade de Deus. Eu fico também preocupado, irmãos, outra coisa, na questão emocional. O quanto aquilo da minha questão emocional já virou um problema de saúde, ou o quanto aquilo já virou um pecado na minha vida. Os irmãos estão entendendo? Eu posso ter um problema emocional e muitas pessoas têm, mas o quanto aquilo já se tornou não mais uma doença, mas um pecado no meu coração, porque eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo me relacionar mais com as pessoas. Eu criei uma raiz de amargura dentro do meu coração. O meu coração está rancoroso.
E aquilo já deixou de ser um problema emocional, já se tornou um pecado. Então você já está fora da vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos, eu creio que nós estamos chegando a um tempo onde amar o próximo vai ser um desafio maior, mas eu vou ter que amá-lo. Porque o homem, Vitor, cada ano que passa, ele está se tornando mais amante de si mesmo. E para mim amá-lo, eu vou precisar mais da graça e da misericórdia do Senhor. Eu vou precisar perdoar mais. Eu vou precisar confiar mais em Deus, porque as lutas vão ser grandes. O quanto aquilo que eu estou passando na minha vida, com luta, com perseguição na minha vida, é um estado de uma enfermidade emocional, ou é uma incredulidade, ou seja, eu estou deixando de confiar nos milagres, no poder de Deus na minha vida. Não é verdade? Então, o nosso primeiro temor deve ser não agir fora da vontade de Deus. Deve ser o seu pedido de oração: Senhor, eu temo estar fora da tua vontade. Segundo, queridos, o cristão deve temer não desfrutar da comunhão com Deus. Oh, irmãos, sabe por quê? A pureza e a retidão do Senhor faz com que o bom relacionamento nosso com Ele sofra alteração todos os dias. Devido a esta pureza e retidão do Senhor, durante um dia que eu amanheça, o meu relacionamento com o Senhor, ele sofre alteração durante o dia, devido a essa santidade de Deus. Eu amanheço o dia, eu acordo, eu estou bem com o Senhor, eu até oro. Mas lá para as 10 horas acontece algo e eu faço algo que desagrada ao Senhor. Devido a essa pureza e retidão do Senhor. Não estou dizendo de salvação aqui, irmãos, eu estou dizendo de comunhão com o nosso Deus. Então, durante o dia, ou não somente um dia, durante 1 hora, minutos, segundos, né? A nossa comunhão com o Senhor, ela tem uma mudança de relacionamento. E quando nós vamos para 1 João, ele vai dizer: se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os efeitos da perda de comunhão é visto na maneira prática e dolorosa na vida do seu povo. Quando você olha para a face de um crente, você percebe que se ele está em comunhão ou não com Deus. Isso é visto da maneira prática e dolorosa na vida do seu povo. Queridos irmãos, a razão pelo qual seus servos devem temer o pecado é porque afeta a nossa comunhão com Deus. Senhor, não me deixe perder a comunhão contigo. Eu temo isso. Eu quero ter sempre comunhão contigo. Eu quero sempre agir conforme a tua vontade. Mantenha esse temor dentro do meu coração. Porque quando o crente perde esse temor, e muitos têm perdido, infelizmente acaba vivendo longe do Senhor. Não é verdade? Outra coisa que nós devemos orar para não perder são princípios. Quantas práticas você praticou quando era? Nós vamos falar sobre isso, é o próximo. E vamos para o próximo logo, né? Para dar continuidade. Então, o primeiro temor que o crente deve ter: sair da vontade de Deus. Não me deixe sair. Segundo, deixar de desfrutar a comunhão com Deus. E terceiro, temor que o crente deve ter é de deixar de desfrutar da alegria da salvação.
Poxa, eu não quero isso em nome de Jesus. Pai, eu quero ser sempre alegre com a minha salvação. Nós devemos temer isso, querido. Nós devemos temer perder a alegria da nossa salvação. A quebra da comunhão diária e do bom relacionamento com o nosso Redentor. Ele traz prejuízo, sim, traz prejuízo exterior. Traz prejuízo aparente na vida do crente. Mas a perda de comunhão e um bom relacionamento com Deus também traz prejuízo íntimo. Que prejuízo íntimo traz? A ruptura da paz, a ruptura da alegria de servir a Deus, a ruptura de ser um crente, de ser um salvo em Cristo Jesus, aonde o culto já não tem mais significado, aonde a comunhão já não tem mais significado, aonde ler a Bíblia, orar, tudo isso é fruto da perda da alegria da salvação. A alegria da salvação nos dá força para servir esse Deus. Eu temo, irmão, na minha vida um dia me deixar levar e perder essa alegria. Em nome de Jesus, que isso nunca venha acontecer nas nossas vidas. Amém? Que nós sempre possamos estar alegres em servir a Deus. Pastor, mas por que o senhor está pregando? Porque acontece. Muitos crentes perderam a alegria da salvação. Por causa da nova condição que nós temos em Cristo. O fato de nós ter sido perdoados e transformados. Por isso, quando o servo de Deus peca, ele se afasta de Deus. Ele deixa de sentir a alegria de seguir a Deus, a alegria de dedicar a sua vida a Deus. Oh, Pai, tenha misericórdia de nós. Amém? Mantenha esse temor no meu coração e no coração da igreja, no nosso coração. E por último, querido, o cristão deve ter medo de não agir segundo a santidade do Criador. Nós precisamos ter medo de nos envolver de tal forma com este mundo e perder a noção de que nós servimos um Deus santo, um Deus puro, um Deus verdadeiro. Que o Senhor nos dê sempre um coração reverente, um coração que tenha um temor santificador na nossa vida. Eu quero levar os irmãos, o último versículo, na verdade nós só lemos o primeiro. Vamos ler, vai ser o término da mensagem hoje à noite. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Veja só o que o autor de Hebreus vai nos dizer. Hebreus 12, 28 e 29. Que palavra maravilhosa. Ele vai dizer: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, que ele diz? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Por quê? Vamos ler tudo junto? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não esqueçamos disso. O nosso Deus é um Deus sério, mesmo para a vida do cristão. Numa linguagem mais, podemos dizer, mais compreensiva a nós, esses dois versículos diz assim: por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoramos a Deus de modo que o agrade, com respeito, ou seja, com santo temor, e piedade, ou seja, com reverência, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Esse fogo consumidor é uma metáfora da santidade, do zelo e do juízo de Deus. Não venhamos esquecer disso. Que o Senhor traga constantemente no meu e no seu coração temores,
Pastor, eu estou temendo a morte. Não, não precisa temer a morte. Eu estou temendo isso, eu estou temendo aquilo com a minha vida. Ok, esses temores, eles estão aí. Eu não estou desqualificando ou desvalorizando o seu temor. Eu tenho os meus temores, mas o temor maior que o crente deve ter são esses temores. O temor de não estar andando dentro da vontade de Deus, o temor de não viver uma vida de santidade, o temor de perder a alegria da salvação. E o temor, meu amado irmão, de perder a comunhão com Deus. Isso é muito triste. Quero terminar com outro pai da igreja. O primeiro pai foi João Crisóstomo. O segundo pai, ou seja, homens que pregaram o evangelho após convertidos, é Agostinho de Hipona. Veja o que Agostinho de Hipona diz. Esse homem viveu em 354 a 430. Agostinho de Hipona disse o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É verdade. Ele nos fez para ele. O nosso coração se torna inquieto enquanto ele não se repousa, enquanto ele não se joga, enquanto ele não está verdadeiramente no Senhor. Que o nosso coração repouse, queridos irmãos, na comunhão com o nosso Salvador. Amém? Não apenas pela eterna justificação vinda da fé em Jesus Cristo, mas também pela manutenção diária da nossa busca da santidade e obediência ao nosso Deus. Que o risco de não desfrutar diariamente de tão grande bênção seja o nosso maior e mais forte temor. O maior e mais forte temor da vida do crente seja de não desfrutar da comunhão com o seu Deus, de estar fora da vontade de Deus, de perder a alegria da salvação e de perder a comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus enche o nosso coração desses temores, e a cada dia que amanheça nós possamos orar: Senhor, me faça lembrar daqueles 4 temores, porque eu não quero perder a comunhão contigo. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra nesta noite. Sim, Pai, estamos vivendo, o Senhor sabe, estamos vivendo dias difíceis, aonde temores têm habitado o coração de milhões e milhões de pessoas. E eu creio que esses temores e os mais variados temores irão aumentar nos corações, trazendo ansiedade, trazendo depressão, trazendo prejuízos grandiosos a vidas, a indivíduos, a famílias, a sociedade, a um país. Ó Pai, mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, nos ajuda, Pai, a administrar os temores deste mundo e confiarmos verdadeiramente no Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas que os temores maiores e mais fortes no coração do crente, do nosso coração, Pai, sejam esses temores que nós aprendemos nesta noite. Pai, não nos deixe perder o temor, ó Pai, de perder a comunhão contigo. Nós queremos viver, nos relacionar melhor e melhor contigo. Não nos deixe perder o temor, Pai, de perder a alegria da salvação. Nos ajuda a manter firmados em Ti, nos fortalecendo por meio da Tua palavra, por meio da oração, servindo ao Senhor na igreja, com os nossos dons, com os nossos talentos, envolvidos, ó Deus, contigo e com a Tua obra, porque isso mantém a chama da alegria, da paz, do regozijo, da presença do Senhor na nossa vida.
Pai bondoso, nos ajuda a viver uma vida santa que honre e glorifique a Ti. E nos ajuda em nome de Jesus, meu Deus, a agir conforme a vontade do Senhor. Se tem alguma área das nossas vidas que está saindo fora da Tua vontade, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos incomode a tal modo que a gente venha ser despertados a voltar no trilho aonde o Senhor quer que estejamos, porque isso glorifica e honra o nome do Senhor. Obrigado pela Tua palavra nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.